Boa noite a todos. Hoje eu vou receber aqui a doutora Tatiana, que já entrou. Estou já enviando o convitinho para ela e nós vamos falar de um assunto muito legal, que são as conexões neurais. Quero dar boas-vindas a todos vocês que estão aqui. Estou enviando já o convite para a doutora Tati. Prontinho, aguardando a entrada da doutora. Falem aqui para mim se... Oi, Oi, boa tudo noite, bom? Boa tudo noite, bem? tudo bem? Tudo, Tudo jóia? tudo bem. Então, tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Eu gostaria primeiro que você se apresentasse aqui para o pessoal. Eu só falei sobre o nosso assunto Ok. e ainda não falei nada sobre você. Então, se você puder falar um pouquinho, brevemente. Tem Ok. bastante gente aqui. Boa noite para todo mundo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Agradeço bastante a atenção e o tempo de vocês. Meu nome é Tatiana Vilas Boas, eu sou neurocirurgiã. Sou formada aqui em Minas Gerais. Moro em São Paulo, trabalho em São Paulo já há algum tempo. Fui pós-graduada, fiz minha pós-graduação em Montpellier, na França, e um tempo na Alemanha, em Tübingen. Meu objeto de pesquisa é o cérebro, sou neurocirurgiã, especialista em neurocirurgia oncológica pelo Sírio-Libanês. Meu objeto de pesquisa são as funções cerebrais. Realmente a minha fascinação são as funções cerebrais. Tati, a gente recebeu um montão de perguntas. Eu Que anotei legal. todas as perguntas aqui, tá? Eu acho que é um tema assim que as pessoas têm muita curiosidade em saber. Então foi super legal porque todo mundo engajou, participou mesmo, mandou bastante pergunta. Eu Que espero que dê legal. tempo da gente perguntar. Mas assim, para a gente começar, eu acho que só enquanto o pessoal vai entrando e tudo mais, se a gente fosse explicar para uma pessoa, assim, uma pessoa leiga, que não é da área, não tem muito conhecimento, o que a gente podia dizer que são as conexões neurais? Tá. Acho que eu te mandei uma fotinha aí, você pode subir a fotinha pra Posso. gente, que vai ficar mais fácil de eu explicar. As funções cerebrais, elas se dão pelas conexões cerebrais. O que são as conexões cerebrais? São esses montes de fiozinhos que estão aí, que ligam uma parte do cérebro à outra. Então, na verdade, você pode ver que na figura acima tem um monte de fio, um monte de capilar. O que significa isso? Nós precisamos de todos? Não. Porque o nosso cérebro ele consegue funcionar sem que todos eles estejam ativos. Mas nós precisamos das grandes avenidas. Eu costumo dizer que se você fizer uma obra numa rua que seja pequena, paralela, no meio do bairro, não vai gerar muito trânsito. Mas se você entupir uma grande avenida, aí sim você vai ter um enorme trânsito. Então, essa foto de baixo, à esquerda, são, na verdade, os grandes fluxos. E eles conectam uma área do cérebro à outra. São essas áreas que fazem a conexão entre a área que faz você enxergar, por exemplo, o lobo occipital, com a parte que você faz entender, o julgamento, a parte que você faz mover, o giro pré-central. Então, tem várias conexões que a gente usa para fazer as nossas atividades diárias. Tudo que a gente faz, desde a hora que a gente acorda, saber o que acordar, como acordar, pegar, acender a luz, enfim, tudo isso são as conexões. Então, nós estamos falando sobre como manter essas conexões funcionando o melhor possível ao longo da nossa vida. Perfeito. Já tem uma pergunta aqui de um participante, tá? Ela passou aqui para cima, então não consegui ver o nome, mas ele está perguntando como que se forma uma sinapse. Uma sinapse. Uma sinapse é a função que faz um neurônio comunicar com o outro. Ou seja, você tem um neurônio inicial, o corpo dele, você vai ter o axônio dele, e no final vão ter os dendritos, os bracinhos. E um neurônio, para comunicar com o outro, ele faz através de potencial elétrico. Então, ele lança neuromediadores químicos que faz a conexão de um neurônio com o outro. E isso que faz a conexão do nosso cérebro e fazer a conexão, por exemplo, motora. Por exemplo, você tem um neurônio de Betz, por exemplo, um neurônio motor. Ele vai lá no giro motor, na área pré-central. Ele vai ter o corpo do neurônio, onde está aquela partezinha maior dele, está aqui na frente, na zona cinzenta.
E o axônio dele vai passar através da coroa radiada, decussação das pirâmides, a nossa medula. Lembra que na medula são um monte de fiozinhos que vão até a parte do neurônio motor inferior, vai até a parte da placa motora. O neurônio motor inferior é a placa da parte motora. Enfim. Mas eu acho que nas conexões, acho que a gente ainda precisa elucidar um pouquinho melhor essa área. Tem o próximo slide? Tem. Aqui. Esse, na verdade, era a comunicação. É o último? É o último. Peraí. Esse? Não. Peraí, salvei na ordem. Será que saiu da ordem aqui? Acho que talvez eu tenha... Aí, esse aí. Esse aí. Isso, na verdade, é um cérebro, um modelo anatômico. Eu fiz a dissecção desse espécime. E, na verdade, o que está pintado em azul seria a área de Broca, a área da fala, a área da fala motora. E o que está em vermelho seria a área sensitiva. Antigamente, a gente achava que o cérebro era assim. Uma área faz isso, outra área faz aquilo, como se fossem botõezinhos. Mas, na verdade, a gente viu que não é bem assim que funciona. Esse modelo localizacionista, ele caiu por terra depois que lançaram a ressonância funcional, a estimulação elétrica cortical intraoperatória. Tem um próximo slide que mostram 3 cérebrozinhos aí. Isso. Aqui, mas então, eu tô bem na frente do último e não consigo mudar a minha Não tem imagem. problema, não tem problema. Esse primeiro cérebro, ele é baseado em ressonância funcional. Então, quando a gente fez um estímulo para o paciente, ele falar, ele pensar num objeto, mostrar um objeto, ele pensa como se ele fosse falar aquele objeto. E aí você tem essa ressonância funcional, todos esses pontinhos brilharam. Então a gente viu que aquela área que seria a área azulzinha e a área vermelhinha, na verdade, são muito maiores. Então, na verdade, não é uma área, um giro específico, é uma região que faz a função da fala. Quando a gente foi para uma estimulação elétrica cortical intraoperatória, você faz a cirurgia, o paciente ele recebe anestesia, você abre a cabeça, não sente dor, tá? Não estamos falando de Hannibal, nada disso. Você abre e aí você começa a estimular eletricamente o cérebro do paciente. E vai fazendo perguntas para que ele mantenha a função, toda aquela área que é funcional, aquela área que é importante para a fala, a gente preserva. Tá? E a gente mantém, fazendo esse estímulo funcional, a gente vai fazendo esse estímulo elétrico. E aí o Tate, ele publicou esse artigo mostrando que todos esses pontinhos aí, eles eram positivos, ou seja, eles eram funcionais quando se fazia uma estimulação elétrica cortical. No slide que está atrás de você, que seria o outro cérebro, seria a área subcortical. A área subcortical ela é imensa, ela é maior do que a área cortical. Ou seja, a gente pensava que só a substância cinzenta é que era importante para o nosso pensamento. Mas, na verdade, as conexões, as vias cerebrais, elas são tão importantes quanto, ou às vezes até mais importantes do que as vias corticais, aparentemente. Porque nas vias corticais, nas vias superficiais do córtex cinzento, ele tem maior neuroplasticidade. E na área subcortical, ela tem menos neuroplasticidade. Ou seja, se algum probleminha acontecer na área cortical, a possibilidade de haver uma neuroplasticidade, uma mudança de função, achar uma outra área do cérebro que replique aquela função, ela é maior do que se o problema for nas fibras brancas. A neuroplasticidade, ela é menor, óbvio, no neurônio motor primário, na área de beta, que é a parte motora que faz o movimento em si. Mas na área motora e acessória, que faz o planejamento do movimento, você saber se você vai fazer um movimento. Quando você faz um movimento, você vai pegar um objeto. Não é simplesmente você vai lá e pega. Você tem quanta força você vai imprimir, aonde que está, às vezes você pode tatear, está usando tato. Então, são várias coisas de planejamento do movimento que são associadas ao movimento, à motricidade inicial, motricidade fina, o que você vai usar. Então, tem vários planejamentos que são associados ao neurônio motor primário. A Tati perguntou se ainda permanece aquela divisão lobo direito e lobo esquerdo. Não. Na verdade, não. Na verdade, esse é um dos slides que está aí também, que tem só uma fotozinha da World Neurosurgery, foi um trabalho que eu publiquei na World Neurosurgery. Não. Não. Só tenho letrinhas. Será que é a terceira? Não. Só tem letrinhas nele. Só letrinhas? Será que eu não mandei? Que pena.
Não, não veio. Só Ah, veio então. fotos. Então, mas é assim, o trabalho chama Challenging the Myth of the Non-Dominant Right Hemisphere. Quer dizer, desafiando o mito do hemisfério não dominante, que seria o hemisfério direito. E nesse trabalho a gente mostra, eu publiquei na World Neurosurgery com o auspício do professor Dufault, que foi meu chefe na França, mostrando as funções do hemisfério direito também. Mostrando que o hemisfério direito, ele também tem funções de fala, além de funções motoras. O lado direito do corpo comanda a parte esquerda do nosso organismo, o lado esquerdo do corpo comanda a parte direita do nosso organismo, a parte motora. E na parte de fala, muita parte do nosso julgamento, você saber se vai falar aquilo ou não, como você vai falar. Você, por exemplo, eu estar olhando para você, interpretar a sua face, saber se você está com a sobrancelha franzida, saber se você está com cara de não entendi nada, me faz muitas vezes repetir uma informação de uma maneira diferente para que o meu interlocutor entenda o que eu estou falando. Então, por isso que às vezes as pessoas falam assim, nessa movimento que nos fez entrar nesse mundo digital do coronavírus, ele forçou as pessoas a estarem mais conectadas, mais digitalizadas. Muitas vezes a gente sente falta de entender, saber se o outro, a comunicação, às vezes ela possui muitos ruídos, quando você não olha para a face do seu interlocutor, porque você não está enxergando o que ele está falando, se ele está entendendo, se ele não está entendendo. Será que eu posso falar a mesma frase de uma maneira diferente para a pessoa entender? Então, isso é uma das frases que é esse julgamento, esse read the mind in the eyes, que é você ler a mente nos olhos das pessoas. Isso tem até um trabalho publicado chamado Read the Mind in the Eyes, que você tem uns estudos mostrando que as pessoas têm a habilidade de entender ou não. A gente, inclusive, usa esse teste nas cirurgias awake, as cirurgias que são acordadas intraoperatórias. A gente usa esse teste para saber se essa área está sendo preservada ou não. Isso é importante? Muito. Já imaginou Muito. cuidar de uma criança de 2 anos de idade, do qual se fosse esperar ela reclamar, falar, se você não conseguir ler a expressão do outro no rosto, na expressão facial, seria muito difícil. Essa área também interpretaria o tom de voz, porque é uma coisa que a gente sente muita falta nessa comunicação tecnológica, né? Muitas vezes você coloca uma frase e você não quis dizer aquilo de um jeito grosseiro, mas às vezes as pessoas interpretam que foi de um jeito grosseiro. Sim, sim, com certeza. Na verdade, não é bem essa área. Você vai ter a área do giro de Herschel, que é a área do som, né? Que você vai interpretar qual que é o som, se é agudo, grave, se ele tem um reforço. Por exemplo, tem pessoas que foram criadas a vida inteira com a mãe falando baixinho, com todo mundo tranquilo em casa, com um ambiente muito tranquilo, propício para evolução, reforço positivo. Então, assim, muitas vezes essas pessoas, quando vão para um ambiente de trabalho e alguém fala um pouquinho mais áspero com elas já se sentem mais agredidas, mais sensíveis do que outras pessoas. Isso vai de personalidade, vai de criação, vai de... Enfim, tem um leque de coisas que a gente pode falar. Mas, com certeza, essa falta da gente enxergar o tom de voz, o sarcasmo da palavra, se você entendeu a piadinha. Então, às vezes você está falando uma coisa de uma maneira irônica e a pessoa não vai entender, ela vai entender o que está escrito. Tá. Tati, como que poderíamos explicar a formação do pensamento? Tá. Puxando um pouquinho tem um slide, né? Tem um slide aí que é a parte occipital, pega o olhinho e vai até o occipital. Peraí. É aqui? Não. Esse também não, esse também não. Aí. Tá. Esse aí. Esse? Bom, você está atrás dos meus olhinhos. Mas enfim. Tô atrás dos olhos, por isso que eu não os enxerguei. Tá? Você está na frente dos meus olhinhos, na verdade. Os meus olhinhos estão atrás de você. Mas enfim, isso mostrando as vias ópticas. Por que eu começo sempre pelas vias ópticas para a formação do pensamento? Porque é a maneira mais fácil de se explicar como o pensamento é formado. Quando você vê um objeto, sei lá, você viu um copo d'água. Muitas vezes você vê um objeto e você comunica sem mesmo nominá-lo. Quantas vezes já não te faltou a palavra? Se você, me passa aí para eu ligar para minha mãe. Você não nominou, você não falou celular, você não falou telefone, mas outra pessoa entendeu, pegou o celular e já te passou. Me passa aí
para eu colocar sal na batatinha? Você não falou o saleiro, às vezes você não nomina o objeto, mas você se comunica. Então, quando você enxerga um objeto, o estímulo vem através do olho, né? Aí vem através do nervo óptico, as radiações ópticas, o quiasma, radiações ópticas e o sulco calcarino, que é onde é a área da visão no cérebro, que é essa parte occipital. Quando a gente tem esse desenho, esse cortezinho aí, ó, a gente consegue ver 2 olhinhos, certo? Uns negocinhos azuizinhos que vão até lá atrás. Então, a parte occipital, o sulco calcarino está aqui atrás, no lobo occipital. Você enxerga o objeto. Antigamente, a gente achava que a gente enxergava o objeto e pensava, isto é um sapato, isso serve para eu calçar. Nossa, esse sapato é muito pequeno para o meu pé. Hoje em dia, não. Hoje a gente mostrou, através de testes ressonantes, que a formação da palavra é através do límen da palavra. O que é o límen da palavra? É o conceito. Quando você enxerga alguma coisa, você já formou o conceito daquilo tudo. O que é, para que serve, para que você quer, se você não quer, você já formou aquela impressão. Se eu falar, se de repente a gente está numa sala, todo mundo, e entra um leão na sala. Você não vai pensar, nossa, isso é um leão. Leões não habitam a América do Sul. Um leão não deveria estar aqui. Então, não. Você já subiu no lustre, você já correu, você já pulou a porta. É sobrevivência. O seu cérebro já pensou, já formou o límen, e muitas vezes você não consegue nem gritar. Às vezes você não consegue nem expressar o que é, mas você já tomou uma atitude. A partir do momento que ele vai para o lobo occipital, tem um outro slide aí, volta para mim. Volta. Esse aí. Não, volta. Aquele que você passou rapidinho dele. Esse, exatamente. Através do lobo occipital, ele vai se comunicar com a parte da base do frontal, que é aqui na frente. Nessa base do frontal, ele tem 2 caminhos que ele pode seguir. Ele pode seguir através do IFOF, que é esse verdinho que nós estamos vendo aí, ou ele pode seguir através do ILF e fascículo uncinado, que é uma via um pouquinho mais lateral. Quando é uma coisa muito importante, quando é uma coisa de vida ou morte, sobrevivência, uma coisa que te traz trauma, uma coisa que te traz ou muita alegria, emoção, amor, tipo assim, tudo isso vai pelo IFOF. Quando é uma coisa simples, cadeira, mesa, sei lá, um lápis, alguma coisa que seja muito frívola, ela vai através do ILF e fascículo uncinado. Então, o teu cérebro, inconscientemente, ele vai escolher uma das 2 vias. Estava conversando com uma amiga minha, a Juliana, e ela me falou que ela estava assistindo uma live falando que ela estava vendo uma live sobre emoções. E que o palestrante tinha falado que a gente nasce com uma corda e que na corda, ao longo da vida, a gente vai dando diversos nós. E esses diversos nós, na verdade, são os traumas que a gente vai adquirindo ao longo da vida. E esses traumas fazem com que o nosso cérebro, inconscientemente, escolha IFOF ou ILF. Então, assim, eu achei super legal, porque eu estava falando sobre isso, sobre outra... e eu achei que foi uma maneira muito lúdica, muito simples de explicar como que o nosso cérebro, inconscientemente, ele julga e escolhe ILF ou IFOF. Até tem alguns estudos mostrando que, até mesmo questões de beleza, eu acho fulano bonito, eu não acho fulano bonito. Mostrando que a gente ainda tem muito de uma ancestralidade tribal nossa, que a gente tem tendência a achar pessoas que têm a formação óssea parecida, o rosto parecido conosco, mais bonitas do que aquelas que nos são mais diferentes. Isso é uma tendência, isso não é... Sempre. E eu estou falando de formações ósseas, eu não estou nem falando enfim, outros aspectos. Tá? Mas assim, a formação, até porque antigamente a gente se protegia de uma tribo a outra, porque éramos ameaçados, enfim. Hoje em dia, com a globalização, tem mudado e acho que nesse ponto para melhor. Nossa, isso é interessantíssimo, é muito legal, muito. O cérebro é fantástico. Eu acho o cérebro assim. Olha, as funções cerebrais, eu acho que a gente demorou muito, muito, muito tempo para conseguir
descobrir a ponta do iceberg. E eu acho que tem muita coisa ainda para ser descoberta, muita fonte de estudo, e saber como a gente lidar, como essas informações traumáticas podem se tornar informações não traumáticas, como que a psicologia pode nos ajudar a rever traumas, às vezes a vivê-los novamente, 1, 2, 3, 4, 10 vezes, até que a gente possa achar um caminho onde não seja traumático, onde a gente vai reagir de maneira natural a estímulos nossos diários, porque às vezes a pessoa fica assim, gente, eu não sei o que acontece, que eu só toda vez que acontece uma coisa comigo, eu reajo depois que eu pensei o que eu fiz. Então, assim, às vezes a reação é tão instantânea, é tão medular, e a gente fala assim, é tão sem pensar que você já reagiu e depois que você vai pensar, poxa, minha mãe fazia isso e eu não gostava. Entendeu? Aí, às vezes, o pessoal amou a explicação, tá todo mundo colocando aqui, bravo, eu gostei muito da explicação, porque foi realmente algo muito lúdico e muito simples de entender, que é tão complexo, né? Eu acho função cerebral algo magnífico. Eu acho que, tipo assim, e se a gente parar para pensar no final, ela é muito lógica. É muito nosso dia a dia, é muito o que a gente faz, é muito o que a gente pensa. Se você falar assim, quantas vezes eu tentei falar uma coisa e eu não consegui falar o nome da palavra, mas eu comuniquei, eu tive uma prosódia, quer dizer, eu consegui falar o que eu queria, mesmo sem conseguir lembrar o nome da palavra. Então, ou então, muitas vezes, nossa, eu reagi de uma maneira assim, 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 depois que eu fui ver, eu fui fazer, sei lá, uma regressão, fui fazer uma sei lá, às vezes um acompanhamento psicológico, às vezes eu mesma fui ler, fui rever meus traumas, fui parar para pensar, ou eu tive um filho, ter um filho às vezes é tão libertador, porque a gente consegue ver a maternidade de uma maneira completamente diferente. Eu sou mãe de 2, então, assim, o nosso cérebro, quando a gente está grávida, ele é inundado de hormônios, de ocitocina, hormônio do amor, é uma coisa, assim, que é transformadora. A Tati, falando nos hormônios, ela perguntou se substâncias como dopamina ou serotonina impactam as vias emocionais. Com certeza. As vias emocionais, elas são impactadas por vários hormônios. Às vezes as pessoas falam assim, olha, o ser humano, ele domina completamente as suas emoções. Eu não acredito muito nisso. Nós temos uma parte que ainda é muito animal. Por exemplo, a gente sabe, às vezes até uns agricultores mais simples sabem que se você tem um boi, um cavalo que é muito agressivo, que é muito difícil de lidar, um temperamento muito difícil, se você castrar esse animal, ele vai deixar de ter influência de hormônios, por exemplo, como a testosterona, e esse animal vai se tornar mais manso. Isso, assim, é conhecido na agropecuária, né? E o homem em si também, o homem, eu falo ser humano em si, também é influenciado pelos seus hormônios. Tá? Tanto o homem com a testosterona, quanto a mulher com a ocitocina, tanto os dois, como as dopaminas, as serotoninas. Existe, por exemplo, fazer um exercício físico. O tanto de endorfinas que você libera, como você melhora. Às vezes você fala assim, nossa, eu era muito difícil de fazer exercício físico. E aí eu comecei a fazer 1 dia, 2 dias, 3 dias, fez 20 dias, se tornou um hábito, fez 2 meses, 3 meses. Quando você para de fazer, aquilo lhe faz falta. Aquilo começa a te dar um feedback de, olha, estou sentindo falta. Então, esses exercícios físicos que são naturais quando a gente é criança, e quando a gente é criança, é natural, a criança é mais ativa, a criança pula, a criança brinca, a criança está assistindo desenho, está pulando. Tá pulando 10 vezes, e assim, a gente começa a ficar mais sedentário, mais preguiçoso, principalmente hoje no homem moderno, que tem celular, televisão, controle da televisão, a gente nem mais levanta para controlar elevador, carro, até hoverboard para andar, as pessoas não andam mais a pé, enfim. Mas é uma coisa que eu acho que é uma evolução que a gente tem que pensar uma maneira de incluindo nesse momento de pandemia, exercícios físicos para nos manter saudáveis. E aí, enfim, como cada um vai fazer, óbvio, um exercício físico que seja compatível com a tua idade, com a tua função cardiológica, com o ambiente em que você esteja. Ninguém está pedindo para ir fazer maratona todo mundo junto, né? Mas, assim, fazer uma atividade física num ambiente
mais solitário. Enfim, eu acho que é muito benéfico e muito benéfico para o cérebro, para a mente, para o coração, para a imunidade, para tudo. No nosso cérebro, como é que funciona a nossa linguagem? Tá ligado aquele outro slide que a gente colocou lá? Tá sim. Né? Vou Passa para voltar. mim só para mostrar o ILF e o fascículo uncinado para mostrar. Não, passa no Não, outro. Não. esse. Passa no outro. Mais um. Peraí. Isso. Aí seria a segunda via que o occipital vai comunicar com a base do frontal, certo? Então esse é o fascículo, o ILF e o fascículo uncinado. Eles dois vão para o mesmo lugar. Pode passar outro. Nesse aí está mostrando os três fascículos juntos, as duas vias juntas. Quer dizer, o vermelhinho seria o IFOF, que é o mais importante, são as vias quentes, né? A gente fala via quente, via de amor, ódio, hard feelings. E as vias mais frias são o ILF e fascículo uncinado. Então, está mostrando que um é mais medial, é mais protegido se você bater a cabeça, e o outro é mais lateral. Até nisso, a evolução nos favoreceu. Quer dizer, o fascículo mais importante, ele é mais protegido. Pode passar. E depois que ele base na frontal, ele vai passar pela via fonológica, que é a via dorsal. Essa via dorsal vai ligar o frontal até o parietal. E vai passar pela área da boca, pela área da expressão. Então, é aí que você vai formar o julgamento e a expressão e vai conseguir fonar a palavra. Então, o nosso pensamento, quando a gente pensa, muitas vezes a gente pensa mostrando essas vias fonológicas. Existe, com tudo isso, a parte límbica. O que é a parte límbica? A parte límbica é da emoção. É uma via mais medial, tá? Ela tem o giro do símbolo, tem a parte medial, vai até o hipocampo, o giro para o hipocampal. Então, essa parte mais medial é uma parte onde são os sentimentos, eles são formados e eles são expressados. Inclusive, terror, pavor. Por que tem mais gente que tem medo de barata, de rato, por exemplo? Por que as pessoas não têm medo de cachorro? Tantas pessoas têm medo de cachorro. O número de pessoas que são fóbicas a cachorro é muito menor do que o número de pessoas fóbicas, por exemplo, a ratos, a baratas. Isso é uma formação da humanidade. Então, quantas vezes a humanidade já foi atingida por doenças que são de contaminação, por insetos, a peste bubônica dos ratos, enfim. Isso tudo vai gerando um sentimento de sobrevivência. Então, tudo isso ele vai nos ajudando a formar a nossa interpretação do mundo nosso ao nosso redor. Afinal de contas, nosso objetivo sempre é a sobrevivência. Isso é natural dos animais. Eu não estou falando isso não é só do ser humano. A sobrevivência ela é importante, inclusive, para animais com menor evolução, o sapo, enfim. Todos eles procuram a evolução, né? E aí depende também se o seu cérebro está inundado por estímulos benéficos ou maléficos. Eu falo assim, até dor, ela é para preservação da espécie. Por exemplo, você pega o ser humano, quebrava o braço, antigamente, na época do Homem das Cavernas, quebrava o braço, ficava na caverna, quietinho lá, até o braço colar. Então, se você bate o pé, machucou, se está doendo mais que o normal, é porque tem alguma coisa errada. Você vai procurar um tratamento. Até se você pegar um anfíbio, um sapo, quebrou a perninha do sapo, ele vai ficar paradinho, mesmo correndo risco de ser, comido, de ter predadores, ele fica paradinho lá até conseguir se sarar, até conseguir ele ter a perninha para poder sarar. A Sogaia, eu acho que é isso. Ela está perguntando se a alimentação ela influencia no funcionamento cerebral, porque ela ouviu falar que alguns trabalhos demonstram que a dieta cetogênica tem efeito neuroprotetor. É verdade. É verdade. Tem um trabalho japonês, ele chama Yoshinori, o nome do autor desse trabalho. Ele ganhou um prêmio Nobel. Eu não lembro exatamente o ano. Eu não lembro o ano, desculpas. Mas o Yoshinori é um trabalho japonês. E ele mostra que, na verdade, quando você faz um período de jejum,
O nosso cérebro, ele vai depositando proteínas erroneamente nas fibras brancas. E quando você faz o jejum, o nosso organismo ele faz uma fagocitose, ele vai lá e come essas proteínas, porque ele está precisando de energia, o cérebro precisa de energia, ele não pode viver sem glicose, ele precisa de energia. Ele faz uma fagocitose dessas proteínas depositadas erroneamente nas fibras brancas. E é um jejum, ele ajuda sim nessa limpeza das fibras brancas, ele ajuda a manter a conexão cerebral ao pensamento, a conexão. O que é a conexão cerebral? É uma área conectar com a outra e você conseguir ter um pensamento lógico, você conseguir ter um raciocínio. Então você conseguir lembrar de informações, como ela acabou de falar e acabou de perguntar, eu acabei de lembrar do trabalho do Yoshinori. Então, assim, isso é conexão cerebral. Então, esse trabalho, ele é muito interessante, ele foi revolucionário, mas entenda que essa dieta, esse jejum que ele prescreve, não é jejum de fome, não é jejum de ficar com baixo peso, muito abaixo do peso o IMC ele tem que ser mantido numa porção entre o IMC saudável, o índice de massa corpórea tem que ser mantido saudável, porque também o aporte de nutrientes ele é tão importante quanto a manutenção. Tá certo? Então, assim, ele foi um trabalho revolucionário na medicina. Ele é bem interessante. E existe um outro trabalho que complementa esse trabalho do Yoshinori, mostrando que quando você faz usos de óleos essenciais, sabe, castanhas, nuts, azeite de oliva, óleo de piqui, eu sou do norte de Minas, óleo de piqui. Então, todos esses têm óleos essenciais. Eles ajudam com que, onde você fez a fagocitose, que você comeu aquela proteína depositada erroneamente, esses óleos essenciais, eles ajudam a reformar a conexão. Isso é bem interessante. Tá. Eu adorei saber disso, de verdade, assim, gostei demais, porque a gente ouve tanto falar e realmente nada como alguém que entende de verdade para dar essa explicação, né? E dizer mesmo como que é isso cientificamente falando. Eu vou fazer as perguntas que a gente recebeu, tá? Porque foram coisas tão legais que o pessoal perguntou que eu acho que vale muito a pena aqui. E a gente vai falar um pouquinho de neuroplasticidade. Tem muita gente aqui perguntando, então eu não fiz as perguntas porque já tinham sido feitas. Então a Nicole perguntou: existe uma neuroplasticidade somática, que é a capacidade de regular a marte celular nervosa, mas somente o sistema nervoso embrionário é dotado dessa capacidade. Mas hoje, com as pesquisas com célula-tronco, há uma esperança que a gente possa se utilizar desse sistema. Na sua opinião, quando isso será uma realidade? E de que forma que isso poderá nos ajudar? Tá. A neuroplasticidade, na verdade, ela, nessa formação de novas células, a pesquisa célula-tronco, não tem, no início, há alguns anos atrás, ela foi um boom, a gente acreditava que fosse ter um progresso muito rápido, que não se mostrou realidade, então existem algumas pesquisas de célula-tronco que têm sido realizadas, inclusive aqui no Brasil, mas não teve o efeito esperado que a gente esperava, tá? O efeito que gostaríamos, pelo menos. Mas a neuroplasticidade, ela é muito além da embrionária. O nosso cérebro, ele é capaz de neuroplasticidade. Por exemplo, quando a gente faz uma cirurgia de tumor, a gente vai lá, retira um tumor, numa área eloquente. Mantém aquela área ao redor do tumor preservada, aquela área positiva. Por exemplo, eu fui lá, testei, coloquei minha canetinha, testei, aquilo lá era positivo para a fala. Quando a gente tem uma lesão de baixo grau, vai estimulando aquela área, que você vai perdendo aquela área, você faz a cirurgia, aquele meio vai ficar ácido, aquilo lá vai ficar com dificuldade daqueles neurônios comunicarem. Na verdade, a gente mostrou por ressonância funcional que existe sim uma neuroplasticidade, inclusive em adultos. Por exemplo, a gente tira aquele tumor nos limites funcionais, quer dizer, não tirou todo o tumor, tirou tudo que era limite funcional. Se você voltar daqui 1 ano e meio, 2 anos, dependendo do caso, você consegue retirar aquela área que estava justaposta à tua margem cirúrgica sem prejudicar a funcionalidade. Quer dizer, a função daquela área, ela se transpôs ou para giros adjacentes, através das fibras em U, ou muitas vezes contralateral. Quer dizer, em reabilitação, às vezes o paciente tem AVC, teve um AVC, teve um derrame, uma área do cérebro dele parou de funcionar. O
Por que você faz fonoterapia? Por que a fonoterapia funciona? Porque ela estimula neuroplasticidade. Por que você faz fisioterapia? Porque ela estimula neuroplasticidade. Por exemplo, a fonoterapia, muitas vezes, você faz a fonoterapia com tapping. Você pede o paciente para... Ele vai batendo, por exemplo, fazendo estímulo motor, ao mesmo tempo que vai falando. Então, ele vai criando uma cadência na voz. Ele vai conseguindo, como se fosse aquilo, virasse uma música. Então, aquilo ajuda o cérebro dele a mudar a área, porque a área da música é diferente da área da fala. Tá. Entendeu? E às vezes... Tem neuroplasticidade? Perguntaram tem, isso sim. Também para nós. Tem sim. Às vezes tem, a neuroplasticidade ela pode ser contralateral, quer dizer, você está estimulando o outro lado do cérebro, não o lado que foi machucado, mas o outro lado, e o lado consegue a captar, a adquirir, a tomar para si a função do outro lado. Por que o idoso tem neuroplasticidade? Por que a gente fala que é tão importante manter uma vida saudável e ativa? Você ler, você aprender novas coisas, você criar vias novas, porque quando você vai aprendendo algo, você vai criando novas vias. Quando você aprende um instrumento musical, por exemplo, é muito além do que só simplesmente ir lá e fazer a execução daquela parte. Você consegue criar novas vias, e às vezes vias completamente diferentes, elas conseguem renovar vias antigas. Então, você consegue fazer com que outras funções sejam renovadas e captadas. Jardinagem, aprender outra língua, enfim. Quanto mais ativa a pessoa, quanto mais ativo um cérebro, maior a probabilidade que ele terá de ter uma vida mais funcional, uma vida longa cerebral, uma vida onde você tem uma função cerebral mais ativa funcionalmente no futuro. Capacidade cognitiva mesmo, capacidade de entender e executar. Teve uma pergunta que a gente recebeu mais de uma vez, que é perguntando se nós usamos só 10% do nosso cérebro, como esse grande mito, sabe? Então, essa aí é uma capacidade. Nós não usamos todo o nosso cérebro, isso é fato, tá? Agora, a porcentagem, eu acho muito número mágico. Porque ninguém nunca falou assim, é tantos por cento. Porque assim, as pessoas usam o cérebro de maneira muito diferente. Principalmente, você fala assim, pessoas que estudam mais, que aprendem mais línguas, que tocam instrumentos musicais, que executam internet, programas, são programadores, que criam essas coisas. Então, assim, cada um ele vai executar algumas áreas do cérebro, usar algumas áreas do cérebro mais do que outras. Tá certo? Tá. Então, assim, olha quem veio pra live. A minha fofa. Ai, que coisa mais linda! Ai, ter animais de estimação também ajuda o nosso cérebro a se manter saudável, ajuda a gente a ter ótimos hormônios, endorfinas. Que legal. Tem uma pergunta aqui que mandaram pra gente, que a neuroplasticidade e o aprendizado estão diretamente relacionados. Podemos dizer, então, que quando adquirimos um novo aprendizado, o nosso cérebro iniciou uma neuroplasticidade? Sim, com certeza. Perfeito. Com certeza. Isso é algo fantástico. Imagina assim, quem está aprendendo uma música nova. Você não... Às vezes aprendendo a ler partitura. Todas aquelas bolinhas antes para vocês, as breves, semibreves, mínimas, semínimas, eram tipo uma coisa muito... Eram hieróglifos, você não conseguia ler. E de repente você consegue ver, você consegue ouvir às vezes uma música só de ver uma partitura. Você já sabe até o som, qual que vai ser. Então é assim, é uma neuroplasticidade incrível. É fantástico. Tem pessoas que perguntaram qual que é a relação entre o nosso cérebro e o nosso sistema imunológico. Daria para explicar isso ou é algo extremamente complexo que não... acho que é por conta da pandemia. Mas eu acho que é algo que desde Avicena ele falava que, eu não sei exatamente a frase, mas que a imaginação é metade da doença, eu não lembro se era calma, era metade, enfim, a paciência era metade da cura, entendeu? Porque você realmente tem o teu cérebro, a tua função cerebral e espiritual está extremamente relacionada à nossa atividade imunológica e à nossa cura. Tem, inclusive, alguns trabalhos, tem um trabalho que foi realizado numa UTI nos Estados Unidos, e era um pesquisador extremamente cético. E ele fez o trabalho para provar que rezar não adiantava de nada.
E, na verdade, ele descobriu que pessoas que tinham uma espiritualidade, lembra que eu estou falando de espiritualidade, eu não estou falando de nenhuma religião em si. Estou falando de você acreditar em algo, em ter uma espiritualidade, enfim, o que você quiser. Ele, sim, ajudou muito aqueles pacientes que tinham uma espiritualidade, que tinham uma crença em algo maior, eles se recuperaram melhor e mais rápido. E isso é um tabu que a medicina ficou durante muitos anos sem falar. Era muito estranho quando um médico falava em Deus. Eu sou extremamente crente, eu acredito muito em Deus. Enfim, eu já vi vários milagres. E eu acho que os milagres, eles estão na nossa vida das pequenas coisas. Respirar é um milagre, você falar, você andar. Olha quanta coisa complexa a gente precisa para usar isso. Mas isso é algo pessoal. Mas esses trabalhos mostraram que, na verdade, quem tinha uma espiritualidade, eles evoluíam melhor. Ó, escreveram aqui, a imaginação é metade da doença, a tranquilidade é a metade do remédio, a paciência é o primeiro passo para a cura. E Bicina, né? Exatamente. Obrigada por a frase, exatamente eu não lembrava, só o conceito dela. E Bicina que é muito legal, obrigada. Ó, tem mais pergunta aqui. A Tati mandou a mesma coisa da outra que ela tinha mandado já, a frase. Quando a gente tem um cérebro mais bem estimulado, a gente pode relacionar isso com uma saúde física melhor ou não? É uma relação pouco provável. Depende, você estimula o seu corpo também ou não? Ah, tá. Porque não, tem nesse caso, não. Digamos que eu faço uma série de treinamentos cerebrais. Não mantenho, mas você precisa manter os seus músculos ativos, você precisa manter um core bem estruturado. Esses músculos que são o grupo eretor da coluna, o core, a parte do reto abdominal, transverso, para manter a coluna no lugar, para manter o nosso corpo, a estrutura óssea, ela precisa de músculo para se manter ativa. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que manter um equilíbrio. Eu falo sempre que na vida, equilíbrio e bom senso já é metade do caminho. Porque alimentação saudável é importante, um jejum intermitente também veio para mostrar que também ele tem seu papel, atividade física, a atividade mental, o entendimento dos nossos sentimentos. Então, eu acho que tudo é um equilíbrio. Eu acredito muito no bom senso e equilíbrio. E no todo, né? No ser como todo, né? Não, basta fazer isso. Ó, Magic TV Insta perguntou o seguinte: a neurociência já está chegando na fronteira para a descoberta de Deus? Eu acho que demos grandes passos. Eu acho que esses trabalhos que mostraram que pessoas que receberam oração, tem um trabalho mostrando uma cidade inteira meditando. Ela mostrou que tiveram índices menores de intercorrência. Então, assim, a gente tem feito alguns trabalhos nesse âmbito, sim. Eu acho que é um caminho, mas talvez eu acho que seja só a pontinha do iceberg. Eu acho que tem muita coisa ainda para ser descoberta. Acho que a gente tem que ter um conhecimento muito além ainda do que nós temos atualmente. Alguns médicos neurologistas, eles fazem uso de meditação, assim, recomendam aos seus pacientes meditação ou não? Isso ainda... Eu acho que assim, eu deixo muito a critério do meu paciente. Porque tem pacientes que eles ficam bem meditando, paradinho, quietinho, meditando. Tem pacientes que fazem mindfulness, que pensamentos positivos. Tem pacientes que ficam bem rezando. Tem pacientes que ficam bem, sei lá, eu tenho pacientes que são muçulmanos, católicos, judeus, enfim. Eu acho que assim, a pessoa tem que saber o que lhe faz bem. Se você não se dá bem com meditação, por que você vai ficar se torturando lá? Não pense em nada, não pense em nada, não pense em nada, tô pensando, socorro, sai pensamento. Então, assim, cada um tem uma maneira de se encontrar, de se achar. Então, eu não obrigo, eu não acho que seja, isso é a solução. Funciona. Eu acho que às vezes isso funciona para um, aquilo funciona para outro. E nessa parte, eu acho que o paciente se sentir mais acolhido, que ele se sentir melhor, que ele sentir prazer, porque não adianta ele estar ali por obrigação e um monte de cortisol e estressado e adrenalina no organismo. Ele tem que estar ali por vontade, né? O que são microtúbulos das sinapses? São uma... Ai, fica difícil, eu não tenho slide, fica difícil sem desenhar, né?
Tá. Nenhum São aqui. algumas portinhas que tem que você faz Aqui, ó. onde não tem, não tem nenhuma, não peguei nenhuma sinapse aí. Tá. Onde você tem a captação do mediador químico. Você tem onde ele passa, ele vai transferir aos mediadores. Tá. O que acontece, neurologicamente falando, no nosso corpo quando a gente fica ansioso? Uma inundação de adrenalina e de cortisol. O nosso cortisol é um hormônio que faz a gente acordar todo dia. Existe até um outro trabalho que é um prêmio Nobel também, que é bem interessante, mostrando que os animais, como um todo, eles fazem eles ciclam de acordo com o movimento da Terra. Então, se você está adaptado lá no Japão, você vai acordar habitualmente naquele horário, que vai ser a luz do sol, e aí depois você vai dormir, vai ter um pico de cortisol que vai fazer você acordar, enfim, e você vai dormir. E assim, se você muda para cá, você adapta aqui, o seu pico de cortisol vai modificar de acordo com o movimento de rotação da Terra. Esse pico de cortisol, ele naturalmente já dá um estresse. Por exemplo, o índice de infarto é maior durante a manhã, porque nós temos esse estresse natural do nosso próprio organismo que nos faz acordar. E quando você está estressado, você está em pânico, você está com medo, a reação ela é de adrenalina, de sobrevivência. Você faz vasoconstrição periférica, todo o seu sangue vai para o seu coração e para o teu cérebro, quer dizer, o sentimento de fuga, a tua pupila dilata. Você faz aquela sensação de que você hiperventila, respira mais rápido. Então, assim, isso pode gerar até síndrome de pânico, ele inunda de hormônios do estresse no nosso cérebro e isso vão ter reações físicas, inclusive. Você pode ter, até tem gente que acha que está infartando, tem gente que acha que está morrendo, dor de estômago. O estômago é um órgão de choque que a gente chama, né? Que a pessoa fica estressada, ela acaba produzindo mais ácido clorídrico, gastrite, enfim. Tem várias respostas orgânicas que você pode ter secundárias ao estresse. Tem uma outra pergunta que eu recebi aqui na caixinha, quando eu subi a caixinha de perguntas, que é se o nosso intestino pode mesmo ser considerado como o nosso segundo cérebro. O intestino, ele tem uma capacidade de conversar com o cérebro, é bem interessante. Ele produz alguns hormônios que vão conversar com o nosso cérebro. Quer dizer, ele produz grelina, ele produz GLP-1, interleucinas. Então, assim, por exemplo, ele vai falar, por exemplo, se você tem alimento íntegro no ilho terminal. Por que você come macarrão, você sente fome logo? Por que você come carne, você come fibra, você demora mais ter fome? Porque o alimento chega íntegro no ilho terminal. Quando ele chega íntegro no ilho terminal, ele está falando para o teu cérebro que ainda tem comida aqui. Quando você come, ele vai enche o estômago, ele vai produzir grelina, ele vai falar, ó, tá cheio. Sabe quando você tá com vontade de comer, mas você já tá com a comida por aqui, que você não consegue comer mais, mas tá muito gostoso, você quer comer mais? Então, só que o teu estômago já tá conversando com o teu cérebro que não cabe mais. Falando que não dá. Isso, e às vezes a gente come de gula, entendeu? Então, mas por mais que o nosso estômago esteja conversando, ele esteja pensando, ele esteja te comunicando que você não precisa mais, você ainda insiste em comer. Então, aí vai ganhando problemas como obesidade, enfim. Mas o nosso intestino, ele tem alguns hormônios que ele lança, que eles conversam diretamente com o cérebro, sim. E assim, quando você tem medo, situações de medo, de fuga, de adrenalina, muitas vezes tem gente que tem síndrome de intestino irritável. Às vezes a pessoa pode, às vezes até ter, sabe aquela coisa? Deu medo, vou fazer uma coisa, eu tenho aquela sensação de medo, o intestino funciona rápido, dá vontade de ir no banheiro. Entendeu? Tem muitas pessoas que têm um intestino com órgão de choque nesse sentido também. Sim, também. Eu já ouvi falar muito sobre isso, de pessoas que na mesma hora sentem, né, uma vontade absurda de ir no banheiro e muitas vezes até ficam apertadas durante Sim, às vezes tem... Sim, e tem pessoas, por exemplo, quando tem um grau já mais avançado, uma síndrome do pânico mais avançada, tem gente que não consegue sair de casa porque tem medo que se sair vai querer ir no banheiro e aí começa a ter o estresse e aí começa a ter aquela assim, começa a ter pânico de conseguir sair de casa porque vai precisar ir no banheiro, não vai conseguir, sabe? É uma coisa que vai virando uma bola de neve se não tratada. O que é a poda neural? Foi uma pergunta que a gente recebeu também, tá? A poda neural, essa eu vou ficar devendo. Tá. Em quais momentos que isso acontece e se traz mudança de comportamento? Não, essa eu vou ficar devendo. Tá.
Não vou, Tem mais duas aqui na caixinha. eu prefiro ser sincera e falar assim, olha, dentro da neurocirurgia, esse não foi assunto meu de estudo do que falar uma resposta boba aqui. É possível que os neurônios se autorreproduzam ou sofram mudanças quando as estruturas de conexão com outros neurônios. Existe um trabalho mostrando que no hipocampo nosso, ele mostrou que é o único lugar do nosso cérebro onde os neurônios meio que se reproduzem. Não é bem isso, mas eles vão tendo camadas. Então o hipocampo ele vai criando camadas. O hipocampo é o nosso HD. É onde a gente guarda informação, tá? Então você colocou, vai lá e coloca lá. Então você vai fazendo HDs. Então ele vai criando layers, que a gente chama, são camadas, e essas camadas mostraram, eles coloriram algumas camadas nesse estudo, e mostrando que novas camadas foram criadas com cores, entendeu? Diferentes, mostrando que esse local, no hipocampo, a gente tem sim uma reprodução. A palavra não é bem essa, mas é assim, você tem criação de novas camadas de layers. Mas, por exemplo, o neurônio de Beta, ele não vai se reproduzir, o neurônio frontal. O que ele vai fazer, muitas vezes a gente faz é neuroplasticidade, criar novas conexões, e não reprodução de substância cinzenta. Apenas no hipocampo a substância cinzenta se vai fazendo em layers. Existe uma neuroplasticidade ruim? Na verdade, é a falta de, né? Ou então a neuroplasticidade ruim, que a gente fala, na verdade, são traumas. Porque você acostumou a ter aquela reação ou aquele sentimento ruim com um certo estímulo, você acostumou a jogar no iFof e você joga aquilo lá já direto e você não consegue ter uma resposta adequada a um estímulo adequado. Por exemplo, tem gente que vê uma figura de uma barata numa televisão e entra em pânico. Sim, você fala assim, tá na televisão, ela não vai sair da TV, ela não vai... Entendeu? Mas assim, depois que ela teve, gritou, saiu correndo, enfim, que ela vai entender, tipo assim, tá na televisão. Muitas vezes, às vezes, a gente vai conseguindo com terapia, enfim, tratamentos, sair daquela via IFOF e transformar em ELF. Mas, assim, a neuroplasticidade, geralmente, ela vem a ser benéfica. Positiva, tá? Positiva. É algo bom, né? Para sim. pessoas. Como que dá para manter o nosso cérebro saudável no nosso cenário atual? Eu acho que é leitura. Acho que é leitura, atividade física. Eu acho que é você manter um bem-estar, alimentação saudável. E você entender que não adianta criar pânico. Não adianta ter um sentimento. Às vezes tem gente que liga o noticiário e fica o dia inteiro de cima a baixo. É uma doença grave, sim. É uma pandemia, atingiu o mundo inteiro. Enfim. Mas a maior parte das pessoas que tem contato com o vírus, ela tem uma evolução benéfica, é uma benigna. Ela geralmente tem mais de 80%, as estatísticas dizem mais de 80% das pessoas, elas têm uma boa evolução. Então, eu acho que se a gente pode dar dentro da maioria, vamos fazer com que o nosso cérebro, o nosso corpo acredite que nós estaremos dentro da maioria e não dentro da minoria. Óbvio que tem que manter um distanciamento social, usar máscara, cuidado, enfim. Uma série de coisas. Eu acho assim, se você pode estar em casa, se você tem condições de estar em casa, fique. Se você não pode estar em casa, se você depende de sair, se você está em profissões que realmente precisam sair, se você precisa ter trabalhar, enfim, faça. Com cuidado, com distanciamento, lavar as mãos, água e sabão. É tão eficiente quanto o álcool gel, lembrar disso sempre, que às vezes as pessoas estão tanto no álcool gel que esquecem de lavar as mãos. Enfim, lavar as mãos, tomar um banho, higiene, usar máscara, enfim, acho que é por aí. Doutora, não sei se você chegou a ver, mas teve algumas reportagens que acabaram falando que o coronavírus traz sequelas neurológicas. Tanto que a pergunta aqui que o Joe Larry está fazendo para nós. Principalmente que essas pessoas que tinham tido contato com o vírus e elas já tinham uma predisposição para Alzheimer, elas acabaram, manifestando esse Alzheimer precocemente. Existe algum estudo com relação a isso? Existem alguns relatos de caso mostrando algumas infecções seriam secundárias ao coronavírus, tá? Alguns relatos de casos, são poucos relatos de casos.
Uma coisa que a gente tem que ser bem estabelecido é que o nosso cérebro, o bom funcionamento, ele depende muito de oxigênio, tá? Então, Tá. como o coronavírus, ele debilita a troca gasosa pulmonar, eu acho muito difícil a gente estabelecer em tão pouco tempo se seria do coronavírus ou secundário à hipóxia causada do coronavírus, porque o coronavírus, em casos mais graves, ele vai levar uma alteração, a fase pulmonar e a fase inflamatória dele, uma alteração das trocas gasosas, tá certo? Então, assim, essas trocas gasosas, elas têm um impacto, sim. Imagina que um cérebro que está vivendo no limítrofe, ele tem poucas avenidas. Ele tem Tá. poucas conexões. Qualquer lesão que você tenha, ela vai ter um impacto muito grande. Entendeu? Aí um paciente que é idoso, ele já tem uma tendência a ter uma demência, tanto Alzheimer quanto demência senil, frontotemporal, de pique, enfim. Não é só Alzheimer que existe, tem vários tipos de demência. Então, vascular. Então, assim, às vezes o coronavírus também ele é trombogênico. Então, ele pode ter formado microtrombos, uma demência vascular. Pode. Então, a gente tem estudos mostrando que anatomopatológico, o coronavírus, ele tem causado microtrombos. Inclusive, relacionando a falta de ar à trombose pulmonar. Então, assim, inclusive o Clexane tem sido a enoxaparina sódica, a enoxaparina, que é o nome genérico, ela tem sido usada para tratamento, em alguns casos, do coronavírus. Eu acho que tem que estabelecer, assim, se é o vírus em si ou se são as consequências do vírus. É possível a gente afirmar que a psicoterapia pode auxiliar a manutenção sadia das conexões neurais? É pergunta da Tati. Eu acho que sim. Eu acho que não existe só psicoterapia, eu acho que existe vários tipos de terapia. Eu acho que a terapia comportamental, clínica, sei lá, grupo de leitura, enfim, tem várias coisas que podem nos ajudar. Grupo de amigas, tem um estudo bem interessante mostrando que mulheres que têm grupos de amigas ao longo da vida, elas envelhecem de maneira mais saudável do que aquelas que, na verdade, sentem menos aquele ninho vazio, aquela queda da produtividade depois na vida adulta mais tardia, já na senilidade. Então, quando você mantém amigos, você mantém uma vida saudável mesmo, você tende a manter um cérebro mais saudável. E a terapia, sim, eu acho que é uma ferramenta muito importante, não é a única, mas é uma das ferramentas muito importantes que podem nos ajudar, sim. Ai, que legal esse estudo, né? Porque enquanto você conversa, você também tá, né? Aprendendo, doando, Com trazendo. certeza. Então, tá ali também ativo, né? Você escuta o outro, você tem que pensar no que você vai falar, você acaba fazendo relações. Trabalhando a empatia, trabalhando a leitura facial, trabalhando a comunicação, às vezes a maneira de comunicar em diferentes palavras, com diferentes maneiras, comunicar a mesma coisa em diferentes maneiras, enfim, eu acho, e você pensa em coisas às vezes totalmente novas, dependendo do que uma amiga te trouxe, uma amiga falou, ou um amigo, enfim, que esse trabalho é interessante, eu achei interessante porque era um grupo de mulheres. Mas Muito assim, legal. sem excluir os meninos do grupo da Luluzinha, mas é porque geralmente os homens eles tendem a manter mais as amizades ao longo da vida. E as mulheres tendem a se afastar mais depois que casam. Isso tem mudado nos últimos anos, é uma mudança comportamental, eu acho que muito benéfica nos últimos anos, e que eles mostraram que é sim benéfico também. Tati, muito, muito prazer. Imagina. A gente tem 2 minutos aqui para encerrar. Eu quero te agradecer imensamente por você estar aqui, por você dividir conosco seu conhecimento. E olha, eu amei muito. Queria ter aula com você todos os dias, de verdade. Imagina. Assim, que privilégio tê-la aqui, viu? Foi uma grande honra para mim. E eu acho que eu nunca terei palavras suficientes para te agradecer. Muito obrigada. Imagina, o prazer é todo meu. Eu agradeço muito a você. Eu agradeço muito a todos que estão aqui, porque o bem precioso, mais precioso nós temos é o nosso tempo, porque o nosso tempo é a única coisa que não vai voltar. Então, assim, agradeço a todo mundo. Foi um prazer, o prazer foi inteiramente meu. Ai, gente, obrigada, viu? Um grande beijo e o convite é para sempre. Sempre que você quiser voltar, será muito bem-vinda, tá bom? Obrigada. Pra todo mundo. Um beijo. Obrigada mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.